tomar conosco. Ele é o Dr. Paulo Correia. O Paulo, bem-vindo, Paulo. Ele é Bom dia. médico, coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia, a SBPT, e ele vai abordar essa questão do vapor ou fumaça, nicotina e outras substâncias usadas nos DEFs. Bem-vindo, Paulo, a fala é sua. Muito obrigado, Alessandra. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui num seleto grupo de palestrantes. Agradeço a Sabrina e a Mariana o gentil convite para eu estar aqui com vocês. Eu já vou dividir a minha tela e aí eu peço que vocês confirmem que todos veem meu slide de forma adequada para que eu possa, então, começar a apresentação. Todos veem minha tela? Sim. Perfeito. Perfeito. Então, o tema... Muito obrigado. Então, o tema que a gente vai abordar é vapor ou fumaça, nicotina e outras substâncias usadas nos DEFs. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação, apenas como a doutora Tânia, eu vou mostrar algumas lâminas da indústria, mas apenas para contextualizar aquilo, chamar atenção para o que a gente precisa para essa exposição. E o meu slide, né, eu até não combinamos, nós começamos praticamente com o mesmo slide, uma frase do executivo da indústria do cigarro, da Philip Morris, 1972, chamando a atenção que o cigarro é um dos mais respeitáveis exemplos da ingenuidade do homem. Ele não deveria ser considerado um produto, mas a embalagem e o produto é a nicotina. A doutora Tânia já chamou a atenção, né, dos dispositivos eletrônicos para fumar. Internacionalmente, esses dispositivos têm esses nomes, né, vaporizadores pessoais avançados e sistemas eletrônicos de liberação de nicotina. Então, vejam esse apelo tecnológico que fala muito com essa geração mais nova, de personalizar, de customizar as coisas. Eu coloquei apenas esse slide, mas poderia colocar dezenas ou centenas de blogs, postagens, Instagrams, em outras redes sociais, com mitos que a indústria tem disseminado, que é apenas vapor de água, que não tem as 4.000 e tantas substâncias tóxicas, e que, como não é tabaco, você pode usar isso para fugir das regulamentações de ambientes livres de fumo. Então, a doutora Tânia já chamou a atenção da proibição de comercialização, importação e de propaganda desses produtos, e aqui eu apenas sistematizo o ponto que a Tânia chamou a atenção. Existem 4 gerações de dispositivos eletrônicos para fumar. A primeira geração parecia mais com cigarros convencionais. Na segunda geração eu já tenho cartuchos preenchidos ou recarregáveis. Eles são maiores, portanto, esses dispositivos de segunda geração já são bastante tecnológicos, como vocês podem ver nesse slide. Você pode mudar tanto volts como watts, a resistência ohmica, ele conta os puffs, ele tem vários pavios para poder molhar o e-líquido, etc. Tem esses outros que são feitos para parecer com a fumaça do narguilé, são chamados de hookah pens, são também dispositivos de segunda geração. E para essa discussão vapor ou fumaça, a gente vai se ater mais aos dispositivos de terceira geração, mods ou tanks, e os de quarta geração, chamados de pods, porque eles vêm sendo mais utilizados no mercado, porque essas gerações mais novas são as que são mais utilizadas. Esses dispositivos mods é uma abreviatura de modificáveis. Esses dispositivos você pode comprar a bateria e o atomizador separados. Você pode, então, essas baterias são recarregáveis, essas baterias permitem a criação de mais aerossol e você ainda pode customizar, o usuário pode customizar usando nicotina, canabidiol ou maconha. Aqui vocês estão vendo basicamente como é o desenho de um dispositivo de terceira geração. A bateria está nessa parte de baixo do dispositivo e essa parte formada por bocal, tanque, o resistor e a base do tanque é chamado de atomizador. No discurso do usuário, isso é abreviado como AT, como se fosse um apelido, né? Quando a bateria manda o impulso elétrico para a base do tanque, isso aí vai fazer com que passe esse impulso elétrico para o resistor. O resistor tem um pavio, que é o wick, que está embebido, né, no líquido que será aquecido e se tornará o dito vapor, que nós veremos que é um aerossol, e a gente deve abolir esse nome de vapor.
o tanque armazena o líquido e, por fim, tem o bocal que vai conduzir, então, a esse aerossol para a inalação do usuário. Aqui vocês estão vendo, né, os diversos dispositivos que podem ser montados e aqui uma vista explodida do atomizador e as diversas partes que compõem o tanque. Os mods, eles têm modificações de bateria, essas modificações de bateria permitem controles de voltagem e potência, e isso regula a quantidade de vapor produzido, e não é só, gente, a quantidade de vapor produzido. A voltagem utilizada, como veremos a seguir, ela também impacta na concentração das substâncias que estarão no aerossol, que será inalado pelo usuário e que será exalado para o ambiente. Aqui nós vemos vários tipos de baterias, dispositivos de terceira geração, elas podem variar de 3,2 a 4,8 volts, e aí o usuário escolhe a bateria e tudo mais para customizar, entre aspas, o seu dispositivo. Então, os dispositivos de terceira geração têm esses tanques, e aí tem aquela parafernália, aquele número enorme de sabores, de flavorizantes, eles são chamados de e-liquids ou e-juices na linguagem dos usuários. Aqui, para poder ajudar nessa nossa missão de diferenciar vapor de fumaça, eu vou entregar para vocês o conceito de aerossol. Aerossol é um conjunto, é uma suspensão de partículas sólidas ou líquidas em um gás. E as partículas podem ser muito pequenas, como vocês veem, 0,01 a 100 micrômetros. Micrômetros ou micra é 10 a menos 6 do metro, ou seja, a milionésima parte do metro. E esses aerossóis, eles têm massas de partículas com tamanhos diferentes. E aqui eu tenho uma lâmina mostrando como é o processo de produção do aerossol pelos e-cigarros. Nós não teremos tempo para ir isso profundamente, então eu dividi didaticamente e simplificadamente para vocês. Nós temos uma primeira etapa que seria de pré-processamento, que seria o transporte do e-líquido para o gerador dos aerossóis, a geração do aerossol em si e o pós-processamento. A geração do aerossol normalmente é feita pelo aquecimento do e-líquido com o elemento de aquecimento, que é o mais comum no mercado, mas pode ser também por processamento mecânico através de geração de vibração ultrassônica. O pós-processamento nada mais é que o aerossol viajar através do canal central dessa passagem do dispositivo até o consumidor, que vai inalar a nicotina com as outras substâncias tóxicas juntos, buscando os efeitos que a nicotina traz. Aqui vocês estão vendo, né, essa aqui é uma Vape Fest, foi publicada essa foto no Washington Post. Veja a menina no ambiente fechado, ela exala essa fumaça extremamente densa e nem nos permite ver o rosto das duas amigas que também estão com seus vaporizadores pessoais, e vejam que parece um congresso médico, todas elas com um crachazinho, etc. E a utilidade para a indústria, além disso, vença, né, as políticas de ambientes livres de fumo, e a Tânia chamou, né, Smoke Anywhere, que é fume em qualquer lugar. Então a marca, né, Smoke Anywhere é a campanha e também é a marca do produto. Esses são os dispositivos, gente, de quarta geração, chamados de pod mods. Normalmente eles são sistemas fechados, mas existem também pods que são recarregáveis pelos usuários. Nós temos vários nomes comerciais, como o Joule, que foi o primeiro. Teve uma pergunta na primeira parte para a Tânia, a gente vai mostrar um pouquinho mais do Joule, falar um pouquinho mais sobre ele. Existem outros, como o Suorin, que ainda tem mais nicotina ainda que o Joule, o Fix e outros. Eles usam sais de ácidos de nicotina com ácido benzoico, e você também, usuário, pode usar para fumar THC ou canabinoide, e pode ser encontrado com ou sem aromatizantes. E a relação no Joule, VG-PG, a gente vai explicar daqui a pouco o que é 70-30, glicerina vegetal e propileno glicol, 70-30. O Joule é um dispositivo bastante parecido com o pendrive, como a Tânia chamou a atenção, e com a diminuição das vendas do cigarro eletrônico, o Joule conseguiu assim ganhar rapidamente o mercado pela simplicidade do dispositivo e pela entrega de altos níveis de nicotina. Ele tem uma luz indicadora, o usuário traga, na hora que o usuário traga essa luz, acende, o atomizador é acionado e produz o aerossol que vai ser inalado.
Aqui vocês têm sistemas que são o Fix e o Joule, são basicamente sistemas parecidos, eles têm baterias recarregáveis, eles têm os cartuchos ou pods onde o e-líquido vai estar, vocês estão vendo a resistência do produto aqui, eles têm essas capinhas, né? O usuário tira a capinha para acoplar no seu dispositivo e faz o uso. Esses dispositivos são recarregados no computador e vejam o marketing do produto, um aspecto clean, tecnológico e tudo mais, fazendo menção àquela imagem da indústria que é só vapor de água, que seria uma nicotina clean. E vejam que você pode produzir um aerossol extremamente grande, como você está vendo nessa brincadeira do usuário, né, quando você acha que você perdeu o seu Joule por 10 minutos e você o encontra no seu bolso. Aqui, informações mais técnicas de engenharia, a questão da bateria, a serpentina com o e-líquido colocado aqui. No caso do Joule, eles têm uma limitação de potência em 8,1 watts. A indústria descobriu que o resistor perde potência quando a temperatura do líquido circundante excede a 215 graus centígrados durante uma tragada. Então, eles criaram um mecanismo de limitação da potência para que o coil não perdesse a sua capacidade de produzir o aerossol. O fluxo para produzir o aerossol tem que ser de 0,9 litros por minuto e a duração máxima de um puff está limitada em termos de 5 segundos. Explicando então um pouquinho do e-líquido, como é que é a sua composição, e isso vai nos fazer entender como é o aerossol produzido pelos dispositivos eletrônicos para fumar. Ele tem duas substâncias básicas, que são o glicerol, glicerina vegetal, comumente abreviado por VG, e o propileno glicol, PG, que são as substâncias transportadoras que estão presentes em quase todos os cigarros. Para fazer o aerossol, para levar a nicotina, eu preciso de substâncias para produzir esse aerossol, e são elas que fazem esse trabalho. Tipicamente, as misturas nos dispositivos são 70-30 ou 60-40, mas podem ser modificadas em função do fabricante e da própria preferência do usuário, que pode escolher, então, essa relação em função do que eu vou descrever a seguir. Níveis mais elevados de glicerina vegetal, eles produzem mais aerossol. E vocês viram naquela Vape Fest, existem inclusive no YouTube vídeos mostrando os campeonatos de produção de aerossol pelos usuários, chama Cloud Chasers. Então, quando você vai participar, o usuário vai usar um Cloud Chaser, ele usa, então, uma mistura que tem mais glicerina vegetal para produzir mais aerossol. Por outro lado, vários usuários, quando utilizam o produto, eles querem mais aquela sensação forte na garganta, que é chamada em inglês de throat heat. E você sabe, nos documentos secretos da indústria dos anos 70, a Philip Morris estudou todas as substâncias que provocavam estimulação neurosensorial, inclusive comprou a pesquisa de toda a vida do Jed Rose, que se dedicava a sensory replacement. O Jed Rose defendia que quando a gente tivesse tratando os fumantes, a gente deveria fazer reposição sensorial deles. Então, lembrem-se que níveis elevados de propileno glicol dão sensação mais forte na garganta, e a gente vai ver a importância do propileno glicol a seguir. Aqui nós temos um fabricante alemão de sais de nicotina, que produz tudo, né, maconha, canabidiol, etc. e tal, e vejam que eles têm altos níveis de nicotina, a relação VG aqui é 45-40, porque eles colocam também etanol e água no produto deles, no umectante, né, ou no transportador de nicotina. Eu chamo a atenção de vocês de outro aspecto fundamental, que é que os produtos, né, propileno glicol e glicerina vegetal, tinham sido bastante estudados para a indústria alimentícia, mas os dados de segurança eram bastante limitados, quase inexistentes. E lembrem-se que inalar uma substância é bem diferente de você usar a substância por via alimentar. Então a indústria tinha um problema, que era produzir uma nova geração de produtos de nicotina, já que o cigarro já havia sido acusado justamente de causar tanta mortalidade, e precisava então substituir um produto que já estava totalmente, né, com políticas de ambientes livres de fumo, etc., totalmente em decadência no mercado, por uma coisa que o usuário percebesse como de menor risco.
Então, vocês vejam que tinham 3 estudos, um da década de 40, um estudo dos anos 70 e um estudo de 89, e a indústria não tem problema nenhum com isso. Vamos botar no produto, porque o que a gente quer é produzir aerossol. Vejam a comunicação visual dos produtos, né, de e-liquid semelhante a produtos alimentares, dando aquela ideia que é um produto saudável. Lembrando que os aromatizantes, as concentrações de nicotina, variam. Vejam que existe, inclusive, um e-liquid igual ao nome de um refrigerante bastante popular. Para chamar a atenção de vocês a seguir em relação ao aerossol, lembrem-se que nos pods basta o usuário colocar na boca que ele vai produzir, né, o vapor. Para o usuário do produto de terceira geração, os mods, ele vai ter que pressionar um botão, e esse botão provocará o aquecimento do e-líquido, e então será aerossolizada a nicotina com as outras substâncias para o usuário. Existem sites na internet ensinando os usuários a usar, o tal do botão está aqui, que vai ser acionado, e aqui tem o controle de fluxo de ar que pode ser customizado pelo usuário. E vejam, então, o aerossol produzido e exalado pelo usuário. Esses produtos são customizáveis, como você está vendo, pode mudar os watts. E aqui, para aquela nossa assistente que perguntou sobre, né, o cigarro Juul, o cigarro Juul veio para o mercado porque os produtos de terceira geração tinham um grave problema. Eles usavam a nicotina básica, era a nicotina que é o freebase, aquela mesmo que é usada nos cigarros, né? O cigarro Marlboro, por exemplo, usava amônia, adição de amônia, produzia um meio alcalino, a nicotina é uma base e libera mais nicotina para o fumante. O problema com os dispositivos de terceira geração é que quando você começa a colocar nicotina demais nesses produtos que são freebase de nicotina, nicotina alcalina, você traz uma sensação de aspereza na garganta. E essa sensação de aspereza na garganta era um limitante para aumentar a quantidade de nicotina. O que a Juul fez? Por que a Juul se tornou referência, digamos assim, no mercado? Porque ela resolveu esse problema com a adição de ácido benzoico. Ela foi contra, digamos assim, o mainstream. A adição de ácido benzoico fez com que ela conseguisse colocar mais nicotina nos produtos sem provocar aquela sensação de aspereza que usuários internacionais chamam de harshness na garganta, fazendo com que o dispositivo Juul tem, né, o que equivale a 3 maços de cigarro. Então, um pod de Juul equivale a 3 maços de cigarro convencionais. Vejam que em termos também da cinética da nicotina no corpo da sua absorção, quando você usa um produto de terceira geração, nicotina freebase, vejam que os níveis de nicotina eles não chegam a picos muito elevados. O mais elevado é o cigarro convencional. E vejam que quando você usa ácido benzoico como a Juul usou, você reproduz uma curva muito semelhante à curva que é dada pelo cigarro convencional. Essa é a razão do sucesso do cigarro Juul. A adição de ácido benzoico produz uma chegada rápida de nicotina no cérebro em 6 a 10 segundos. Essa foto está na patente do cigarro Juul, que foi submetida nos Estados Unidos e aprovada. Esse é um slide gentilmente cedido pela Mariana Pinho, mostrando que os usuários, inclusive, utilizam, não é, esses frasquinhos de nicotina para vencer as normativas que são feitas pela saúde pública de limitação do uso de nicotina, mostrando que essas diretivas de limitar o conteúdo de nicotina são extremamente débeis e não produzem nenhum efeito, nem a nível individual, nem a nível público. Chamando a atenção de vocês sobre a composição em si do aerosol, esse é um estudo publicado no Tobacco Control de 2014. Esse autor faz um discurso que é meio, assim, muito útil para a indústria do tabaco. Ele chama a atenção que os níveis dos compostos no aerossol produzido pelos cigarros eletrônicos seriam de 9 a 450 vezes mais baixos do que o fumo dos cigarros convencionais. Isso é uma mensagem que apela para o usuário do produto que está migrando e tudo mais, e aquele que falava que era só vapor de água, dizendo que não tem, ou que teria muito menos substâncias tóxicas. Nós vamos ver a seguir que não é assim que funciona.
Aqui vocês vão ver, por exemplo, que o conteúdo de formaldeído é 9 vezes menor, de acetaldeído 450 vezes menor, e nós temos nitrosaminas com conteúdo menor também. Lembrem-se que nitrosaminas são substâncias derivadas, aqui nós temos todas as nitrosaminas específicas derivadas do tabaco. As mais cancerígenas são a NNN, a NNK e a NNAL. Então, lembrando que essas substâncias são bastante cancerígenas. E um outro aspecto importante, eu chamei a atenção de vocês da falta de estudos sobre a segurança da inalação do propileno glicol. O propileno glicol, ele é inalado e é degradado em formaldeído. Então, isso foi publicado, chamado a atenção no New England, chamando que existe tem formação de formaldeído no aerossol dos cigarros eletrônicos. E como a doutora Tânia chamou a atenção, a importância do formaldeído é que ele é um carcinogênio do grupo 1 do IARC. Então vejam que um carcinogênio grupo 1 do IARC é um carcinógeno que não é, ele produz câncer comprovadamente em seres humanos. Um carcinógeno do grupo 1, não adianta você se expor menos, você não pode se expor. É uma relação tudo ou nada. Se você se expor a pequena quantidade, você ainda assim poderá ter câncer. Um outro fato importante é que é importante na ciência a reprodutibilidade. Então, os níveis de formaldeído que existem nos cigarros eletrônicos não são 9 vezes menor, como naquele trabalho que foi mostrado anterior do Goniewski, eles são semelhantes aos níveis produzidos pelos cigarros convencionais, e aqui eu chamo a atenção de vocês lembram que os dispositivos mods, eles têm essa capacidade de você mudar a bateria. Então vejam que quando eu aumento a voltagem da minha bateria, eu produzo mais formaldeído. Então, quanto maior a voltagem, maior produção de formaldeído. Vejam que também, quanto maior a voltagem, maior produção de acetaldeído. O acetaldeído tem importância como carcinógeno do grupo 2B, mas eu lembro a vocês também que o acetaldeído tem efeito de reforço das propriedades adictivas da nicotina. Então, mais uma questão com os cigarros eletrônicos em relação à questão da voltagem. E também em relação à irritação das membranas mucosas, existe maior produção de acetona com voltagens mais altas e também é um problema. Então, chamando a atenção que o propileno glicol vai gerar formaldeído, que é um cancerígeno do grupo 1, então esse aqui não existe exposição segura, se expor a qualquer coisa aumenta o risco de câncer. O glicerol também produz acetaldeído, que também é uma substância que, como vocês viram, é um carcinógeno do grupo 2 do IARC, e o glicerol também produz a proleína, que está relacionada com a DPOC. Outra questão, os níveis de níquel que existem no aerossol são bastante altos, e o níquel também é um carcinógeno do grupo 1, aquele que você não pode se expor, e está relacionado também com o risco de câncer de pulmão e dos seios paranasais. Então, em relação àquela lâmina que eu apresentei do blog, né, tem essa campanha da Califórnia mostrando que existem pelo menos 10 agentes químicos importantes que estão mostrados à direita, que estão relacionados com questões reprodutivas, câncer, e aqui estão mostrados em suas fórmulas. Para finalizar, 2 pontos ainda, né, todos nós sabemos dos efeitos danosos da exposição à fumaça ambiental do tabaco, e chamando a atenção que o aerossol do e-cigarrete não é produzido por combustão. Dessa forma, não há emissão da fumaça lateral, aquela que vem da ponta do cigarro aceso, nem de monóxido de carbono. Entretanto, isso não significa que o aerosol do cigarro eletrônico não tenha substâncias perigosas. Existem, então, detectadas nesse aerossol que é expelido, compostos orgânicos voláteis, aldeídas, nitrosaminas, hidrocarbonetos poliaromáticos, vocês sabem, são cancerígenos, glicóis, nicotina, etc. Então, em relação àquela propaganda do Smoke Anywhere, a gente diria, né, Tânia, no smoking e no vaping. Por último, eu queria chamar a atenção para vocês de um aspecto bastante importante e até menos ventilado, que é o das partículas ultrafinas. Isso aqui é um cabelo humano tem 60 micrômetros, 10 a menos 6 de diâmetro. Portanto, eu consigo colocar no diâmetro do cabelo humano 6 dessas continhas, que seriam as partículas de PM10, 10 micras de tamanho.
Se eu pegar uma partícula dessa de 10 micra e dividir em 4, eu tenho uma PM2,5, uma partícula de 2,5 micra. E nós temos ainda partículas menores do que isso no cigarro eletrônico, as chamadas partículas ultrafinas, que são aquelas que têm menos de 100 nanômetros de tamanho ou 0,1 micrômetro. Por que que isso é importante? Porque partículas abaixo de 0,5 micra, elas são difusíveis, como a doutora Tânia chamou a atenção, as pequenas partículas são inaladas e caem diretamente na circulação arterial. Então, eu estou mostrando para vocês aqui qual que é a curva de partículas ultrafinas que é produzidas pelo cigarro convencional. À esquerda, eu mostro essa curva para dispositivos que têm baixo teor de nicotina e alto teor de nicotina. Então, vejam que os dispositivos com alto teor de nicotina, como Juul, Fix e Suorin, são produtos que são os produtos mais utilizados no mercado. O Suorin equivale a 90 miligramas de nicotina, portanto, mais do que 4 maços de cigarro. Essas partículas ultrafinas, elas não são inertes, elas são biologicamente ativas, elas disparam processos inflamatórios e estão relacionados com o risco de doença cardiovascular. A Jaqueline Issa vai nos brindar com isso daqui a pouco, e com eventos cardiovasculares agudos. Lembrando a vocês que a curva dose-resposta para a exposição a essas partículas é não linear. Assim sendo, aumento substancial do risco cardiovascular acontece mesmo quando existem níveis baixos de exposição a essas partículas ultrafinas. Aqui desmontando novamente o discurso da indústria, como a doutora Tânia muito bem reforçou na apresentação dela. Finalizando as nossas conclusões, tanto a fumaça do cigarro convencional quanto o chamado vapor são aerossóis que contêm substâncias químicas perigosas. O termo vapor não deve ser utilizado e constitui uma linguagem da indústria para ludibriar os usuários, como tantas vezes essa indústria fez. O objetivo do aerossol é entregar ao usuário a muito adictiva droga nicotina. E para ofertar a nicotina, muitas outras substâncias tóxicas são entregues. Aqui eu fiz uma brincadeira, né? Vocês lembram do nome do executivo que fez aquela frase em 1972, aqui seria o bisneto dele, falando que o cigarro eletrônico é um dos mais respeitáveis exemplos da ingenuidade do homem. Ele não deveria ser considerado um produto, mas uma embalagem. O produto é nicotina. O vapor, o nome que inventamos para substituir fumaça e enganar os usuários, é considerado o melhor veículo de nicotina e o cigarro é o dispositivo mais eficiente para a produção do aerosol. Eu termino minha apresentação deixando o meu contato, se tiver alguma pergunta, estou às ordens, e respondendo a perguntas. E o Galo ganhou, campeão brasileiro. Saudações atleticanas a todos. Muito obrigado. Muito bem, Paulo, obrigada. Aqui nos comentários nós temos, aliás, vários e vários elogios para ti, algumas colegas que eu acho que é do trabalho, dizendo que é muito bom de ouvir, as pessoas agradecendo as informações que de fato foram muito ricas, e acho que a gente pôde perceber que esse vapor, né, é, na verdade, extremamente perigoso. E a gente deveria estar muito preocupado. Uma das perguntas veio do Ednilson Ribeiro, que ele fala, uma dúvida, os cigarros eletrônicos completam o mercado da nicotina já existente ou são concorrentes? Ou seja, cada qual tem ou terá o seu consumidor específico? Quando o FDA aprovou há 2 anos atrás o IQOS nos Estados Unidos, ele fez isso com a argumentação de ser um produto que seria apenas para migração de usuários que fumavam cigarros convencionais. Então, a indústria sempre faz cara de bonzinho com a agência regulatória. Não, o cigarro eletrônico, a Mariana chamou a atenção numa apresentação dela recente, dela deve chamar a atenção aqui também, da obrigação que a indústria ficou de fazer declarações assertivas, declarações corretivas, corrigindo o que ela tinha falado no passado. Mas o discurso de marketing dela é sempre a mesma coisa. Bom, agora que a gente sabe que o cigarro é coisa, a gente está fazendo propaganda para um público adulto e para poder migrar de um produto mais danoso para um produto menos danoso. Lembra você que a indústria do cigarro eletrônico está toda na indústria do cigarro convencional. Eles já tinham projeções mostrando que em 2021
o consumo de cigarro eletrônico no mundo superaria o consumo do cigarro convencional. De fato, a gente vê que a iniciação hoje em dia do jovem se processa com cigarro eletrônico, porque ele não o cigarro convencional não conversa com aquela geração. O cigarro eletrônico é um produto customizável e tudo mais, e, ao contrário do que a indústria fala, a iniciação com cigarro eletrônico quadruplica as chances de iniciação do cigarro convencional. Então, mais falácia e falácia e falácia da indústria. Muito bem. A Gabriela, que entrou aqui no nosso site com o Se Cuide, ela está perguntando se poderia falar um pouquinho mais onde ela encontra fontes para saber mais desses outras substâncias que existem no ZU, que ela não conseguiu, no JU, melhor dizendo, que ela não conseguiu anotar todas. Onde que eles podem ler, Paulo? Então, pode, por favor, mandar um e-mail para sbpt@sbpt.org.br. Ela pode pedir o que ela está precisando e a gente, com o máximo prazer, disponibiliza para ela. Podemos mandar artigos, o que ela precisar. Perfeito. Depois, então, a gente coloca aqui nos comentários de novo esse arroba aí do e-mail, né? E acho que, para finalizar, tem muitos comentários, mas um aqui da Beatriz, ela está falando que a Beatriz Albuquerque, acho que é a nossa colega psiquiatra, no Brasil ainda esses dispositivos ainda não são populares. Sabe que isso é verdade, Paulo? Não temos um mercado muito grande e a indústria poderia utilizar tecnologia para baratear custos. Isso é verdade? Não, os dispositivos eletrônicos para fumar são extremamente populares. A gente já tem algumas evidências de pesquisas, a própria Tânia citou a PENSE, né, a estabilização da curva da utilização do cigarro convencional por causa daquele efeito, né, o cigarro eletrônico quadruplica as chances de iniciação do cigarro convencional. Então, a parada de queda já é um indício, e existem, sim, várias pesquisas mostrando que o uso de cigarro eletrônico é um problema sério, não só do uso do cigarro eletrônico isolado, como poliuso. A gente tem um projeto de educação e prevenção de iniciação em adolescentes, chama-se Education Against Tobacco, e a gente fez um estudo para ver a eficácia, um ensaio clínico randomizado. Em Ouro Preto a gente viu, né, a gente fez o estudo em escolas municipais, portanto, um público que tem limitações bastante importantes financeiras, não é? E o nível de uso de cigarro eletrônico e de poliuso de produtos era bastante importante. Obrigada, Paulo. E quanto está custando, mais ou menos, um produto desse, Paulo, no mercado hoje? Talvez para as pessoas terem dimensão aí. Eu, sinceramente, não tenho dúvida. Eu até gostaria de usar esse espaço de resposta para solicitar que a Anvisa fiscalizasse, já que a resolução está aí, não é? Ela está válida, a resolução 46, a gente tem um problema enorme com fiscalização. Então, assim, na realidade, existe uma avenida de fiscalização que está sendo tentada agora. Tem uma pesquisa que vai tentar ver quais são os preços, se eles vão usar os preços para fiscalizar. Espero que realmente seja feita a fiscalização efetiva, né, sejam emitidas multas, enfim, tudo que a legislação permitir para desencorajar, né, a propagação ainda maior do uso de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. Perfeito. Obrigada, Paulo. Imagina, então prazer. Vamos dar continuidade.